Na primeira reunião ministerial, Lula diz que quem fizer algo de errado será convidado a se retirar de seu governo. Após 2 anos, o Brasil retorna à CELAC, grupo de países que reúne membros da América Latina e do Caribe. Governador paulista Tarcísio de Freitas e prefeito da capital Ricardo Nunes discutem ação conjunta para Cracolândia. E uma reportagem de dar água na boca. Nós vamos conhecer as delícias da culinária do Rio Grande do Norte. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Na primeira reunião ministerial que promoveu, o presidente Lula afirmou que seu governo terá uma tarefa árdua e pregou ainda uma boa relação com o Congresso e respeito à Constituição. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre. Pregou boa relação com o Congresso e União para acabar com as brigas familiares. Ele também cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à Constituição. Lula deu as declarações durante o pronunciamento na abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato como presidente. Então vocês sabem que a nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial, mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores deste país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista das civilidades. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas no meio da estrada ao longo do governo. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao governo. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Reportagens divulgadas nesta semana mostram uma suposta relação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, com um ex-militar apontado como integrante de milícia, com atuação na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Durante o discurso, Lula destacou a importância de um bom relacionamento com o Legislativo. Diz ter orgulho de ter montado uma equipe de políticos e que não adianta ter um governo composto por técnicos gabaritados, mas não conseguir votos no Congresso. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Em outro momento, Lula foi mais específico e citou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses 4 anos. E quem tem mais detalhes sobre a primeira reunião do presidente Lula com os seus ministros é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Nós vamos acompanhar. Fala, Ney. Após deixarem os celulares com uma funcionária do Palácio do Planalto, os 37 ministros de Lula entraram para o salão para a primeira reunião ministerial do governo do presidente Lula. O presidente Lula começou o encontro dizendo que o governo não manda no Congresso.
Ou seja, o governo não determina a Câmara e o Senado o que eles devem fazer, mas que o governo depende do Congresso das duas casas, o que é uma afirmação do respeito institucional entre os poderes, o que não aconteceu no governo que terminou dia 31. O presidente Lula também foi enfático ao dizer que ministro que estiver envolvido em ilícito será demitido. No encontro primeiro de Lula com os 37 ministros, ficou estabelecido que o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, deverá visitar cada ministro em seu ministério e acertar e discutir e trocar ideias sobre a governabilidade, sobre aquilo que o governo e o ministério desejam fazer a partir da próxima segunda-feira. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja sendo apontado como tendo iniciado o seu governo, mesmo antes de tomar posse, em função do vácuo com a ausência do ex-presidente, a verdade é que, nesta reunião, ficou claro que, efetivamente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos 37 ministros o governo começará efetivamente as suas ações na próxima segunda-feira. E o PT elegeu Zeca Dirceu como líder do partido na Câmara e fará rodízio no cargo durante o governo Lula. A bancada do PT na Câmara escolheu o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu, para a liderança do partido na Casa em 2023. A decisão se deu em meio a uma disputa interna do partido. Uma ala minoritária que compõe o grupo Resistência tentava emplacar o deputado federal Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, para a função. A escolha do novo líder se deu por unanimidade, após acordo entre as alas da bancada. Zeca Dirceu é filho do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, um dos homens fortes do PT durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o governo Bolsonaro, Zeca entrou em evidência após chamar o então ministro da Economia, Paulo Guedes, de tchutchuca dos banqueiros, durante discussão sobre a reforma da Previdência. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. O acordo fechado prevê que Zeca Dirceu será o líder em 2023, seguido por Odair Cunha em 2024, Lindbergh Farias em 2025 e Pedro Uczai em 2026. A deputada Maria do Rosário ficará com o cargo que o PT tiver na mesa diretora, que será definida em fevereiro. O governo Lula extinguiu o programa Pátria Voluntária, que foi criado por Michele Bolsonaro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva extinguiu o Pátria Voluntária, programa pilotado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Desde 2019, a ação era coordenada pela Secretaria Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, abrigada na Casa Civil. O decreto de 1º de janeiro de 2023, que estabelece a nova estrutura da pasta, acabou com a secretaria e o programa. O Pátria Voluntária foi criado em junho de 2019 e era tocado por Michele Bolsonaro. De acordo com dados da página oficial, ajudou a viabilizar doações para 1.200.000 pessoas e beneficiários diretos de 3.100.000 indiretos. Ele tem como objetivo fomentar a prática do voluntariado e estimular o crescimento do terceiro setor, arrecadando dinheiro de instituições privadas e repassando para organizações sociais. Uma das últimas ações do programa foi um almoço de Natal no ano passado, oferecido por Michele no Palácio da Alvorada. O recém-impossado governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, e do qual o país se afastou há 3 anos por ordem do então presidente Jair Bolsonaro.
O Brasil retornou para a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, conhecida pela sigla CELAC. A decisão foi tomada pelo recém-possado governo de Lula. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o governo comunicou aos países membros do organismo internacional, pelos canais diplomáticos adequados, a reincorporação do Brasil, de forma plena e imediata. O retorno inclui todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica. O Brasil suspendeu sua participação na CELAC em janeiro de 2020, porque, segundo a administração de Jair Bolsonaro, duro crítico da esquerda, o organismo dava protagonismo a regimes não democráticos, como os da Venezuela, Cuba e Nicarágua. O bloco, que reúne 33 países da América Latina e Caribe, foi criado em 2010, nos anos dourados da esquerda latino-americana e com Lula como promotor, com o objetivo de promover o diálogo na região. Quando Bolsonaro retirou o Brasil do bloco, a CELAC estava praticamente paralisada, com a chegada de governos conservadores nos países que compõem a organização. E a seguir, governo de São Paulo e Prefeitura da capital discutem plano de ação conjunto para Cracolândia. E o delegado Oswaldo Nico Gonçalves assume a Secretaria Executiva da Segurança Pública Paulista. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse nesta sexta-feira que há desabastecimento de vacinas pediátricas contra a Covid no país, mas que a pasta está em negociação com a Pfizer para tentar repor os imunizantes até o fim deste mês. Os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia. Segundo Ethel Maciel, há em torno de 3 milhões de vacinas para crianças de 6 meses a 4 anos previstas para serem entregues pela Pfizer. Ela ainda afirma que a pasta já está em negociação com o laboratório para adiantar a entrega até o final de janeiro. Para o público de 5 a 11 anos, também tem a previsão de cerca de 4 milhões e meio de doses da Pfizer, que a Secretaria tenta negociar o prazo. O novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de abril, profissionais de saúde, idosos e pessoas imunocomprometidas poderão tomar a vacina contra a Covid-19 anualmente. O restante da população deverá seguir a orientação de tomar 3 ou 4 doses, dependendo da faixa etária, esquema vacinal considerado de alta efetividade. Já ao grupo prioritário, a vacina deverá ser incorporada ao calendário anual do governo. O grupo prioritário será convocado para receber as doses junto com a imunização contra a gripe. O anúncio foi feito pela nova ministra da pasta. Vamos aos destaques no nosso giro de notícias. Um guia morreu ao reagir a um assalto. Uma mulher foi vítima do ex-marido, só que quem foi atingido foi o pai. E você vai acompanhar ainda um casal que foi flagrado por um morador de rua ao usarem a praia para fazerem sexo. E um programa do governo que promete ajudar a sanar as dívidas. Acompanhe. O guia turístico do Rio de Janeiro, Daniel Mascarenhas, morreu depois de reagir a um assalto. Ele foi abordado por 2 criminosas que estavam em uma moto, sem placa, e lhe apontaram uma arma. O homem chegou a entregar uma bolsa e o celular, mas depois reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com a dupla e acabou esfaqueado várias vezes. A polícia procura as 2 mulheres. Um homem invadiu uma loja e atirou contra a ex-companheira no centro da cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará. Ao tentar defender a filha, o pai da mulher acabou baleado pelo criminoso. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, estava no estabelecimento comercial com seu pai, quando um homem chegou e atirou. Porém, o disparo atingiu o pai dela. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um casal supostamente fazendo sexo nas areias da praia de Ipanema. O ato acabou interrompido depois que um terceiro, que seria um morador em situação de rua, chegou e se deitou ao lado dos dois. E vem aí um programa para ajudar endividados a pagar seus débitos. Preocupado com o endividamento que atinge a vida de muitos brasileiros, o governo federal está preparando a criação do Desenrola Brasil.
A iniciativa inclui também o empréstimo consignado oferecido pelo Auxílio Brasil em 2022. Pelos dados federais, a iniciativa vai atender aproximadamente 80 milhões de pessoas inadimplentes, das quais 3,5 milhões de pessoas endividadas com o consignado e que recebem o Auxílio Brasil. Futebol. No Rio, o Vasco da Gama teve dia movimentado no mercado de transferências. O clube anunciou a venda do jovem jogador Andrei para o Chelsea, da Inglaterra. Já Lucas Piton, ex-Corinthians, foi apresentado hoje na sede do Cruz Maltino. Falando agora de futebol paulista, o Palmeiras renovou o contrato do meia Zé Rafael. Veja agora. Em um dia bastante movimentado, o Vasco da Gama oficializou nesta sexta-feira a venda de uma de suas principais promessas, o jogador Andrei, de 18 anos, que foi o destaque do clube na temporada passada, na campanha de acesso para a elite do futebol brasileiro. O jovem de São Januário foi negociado por valores milionários ao Chelsea, da Inglaterra. A venda foi concretizada em 15 milhões de euros, cerca de 85 milhões de reais, podendo alcançar a quantia de aproximadamente 125 milhões, de acordo com as metas adicionadas no contrato. O jovem estreou pelo Gigante da Colina em 2021, numa partida do Cariocão, quando tinha apenas 17 anos. Andrei se tornou o jogador mais novo a atuar pelo Vasco no século XXI. A promessa vascaína já realizou exames médicos em Londres e assinou com o clube inglês por 5 temporadas. Mas nem só de saídas vive o Vasco. O clube apresentou hoje seu mais novo reforço, o lateral esquerdo de 22 anos, Lucas Piton, que estava atuando pelo Corinthians. O jogador assinou com o Gigante da Colina até o fim de 2026. O clube carioca investiu em torno de 16 milhões de reais por 60% do atleta. Já no mercado paulista, o Palmeiras anunciou a extensão de contrato do meia Zé Rafael. O jogador, que foi essencial nos títulos recentes do Verdão, assinou até dezembro de 2025. Em suas redes sociais, o craque palestrino agradeceu e disse estar realizado e motivado para seguir fazendo história no clube alviverde. Já o Atlético Mineiro anunciou o meia Igor Gomes, de 23 anos. O jogador, que foi revelado pelo São Paulo, não aceitou a proposta de renovação do tricolor e foi de graça para o clube de Belo Horizonte. O contrato já foi assinado e é válido até o fim de 2026. E depois do intervalo, o príncipe Harry diz que usou cocaína e matou 25 pessoas no Afeganistão. E uma reportagem imperdível sobre as delícias da culinária potiguar. É logo depois do intervalo, não saia daí. O novo livro do príncipe Harry promete chacoalhar a família real britânica. Especialistas acreditam que a obra pode trazer um desgaste ainda maior para a coroa. Por outro lado, também é possível que as polêmicas despertem mais simpatia pelos monarcas. O novo livro do príncipe Harry ainda nem foi lançado, mas já dá o que falar. Em Spare, que está em pré-venda no Brasil, o Duque de Sussex traz revelações sobre sua vida pessoal. Algumas delas já publicadas por veículo de imprensa que tiveram acesso à obra. Chocaram o público, hein? Harry relata que fez uso de cocaína quando tinha 17 anos e que matou 25 pessoas durante missões militares no Afeganistão. O mau relacionamento com William também é bastante explorado no livro. Harry diz que foi agredido pelo irmão durante uma discussão em 2019. Claramente, os membros da família real têm desentendimentos e isso é um capital muito valioso para os jornais do Reino Unido. Os rumores envolvendo a monarquia nunca foram novidade, mas não nesse nível de escala e ferocidade. Aparentemente, o relacionamento de Harry e William se deteriorou completamente e, neste momento, parece impossível de ser retomado. Por outro lado, as muitas polêmicas podem contribuir para um aumento da simpatia pela família real, que vai ter a coroação do rei Charles III no próximo mês de maio.
Toda essa confusão pode gerar mais simpatia pela família real e despertar o interesse das pessoas por ela. É como se fosse uma novela, uma montanha-russa com várias emoções. E realmente pode acabar sendo algo bom para a monarquia, que sempre correu o risco de se tornar ultrapassada e de pouco valor para o público. Em meio às revelações bombásticas, os jornais Daily Mail e Daily Mirror acusaram Harry de querer arruinar a família real. Já o The Sun enfatizou que, embora os britânicos tenham simpatizado durante anos com o príncipe pelo trauma de perder a mãe, a princesa Diana, quando criança não há como justificar o caminho destrutivo e vingativo que Harry escolheu ao jogar os familiares debaixo de um ônibus por milhões de dólares. Intitulada Spare, ou O que Sobra, em português, a autobiografia será lançada mundialmente no dia 10 de janeiro e promete aumentar ainda mais a forte tensão já existente sobre a coroa britânica. E a TV Metropolitano, afiliada da Rede Brasil de Televisão no Rio Grande do Norte, apresenta agora uma reportagem sobre a deliciosa gastronomia do estado. Veja os detalhes com Alana Oliveira. É como diz o cantor e compositor potiguar Alan Peça. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Gorgival, sou comedor de camarão. Desde o início da civilização potiguar, o camarão é um dos principais ingredientes da culinária de Natal, estando presentes nos principais restaurantes da capital do Rio Grande do Norte e em todo o estado. Você encontrará pratos com camarão preparados de diversas formas, no molho, salteado, grelhado, na moqueca, em pastéis e por aí vai. Muitos dos pratos típicos do Rio Grande do Norte são baseados em peixes e frutos do mar, como camarão e a lagosta, além da carne de sol. Mas eu, como potiguar, sou suspeita em falar da nossa gastronomia. Mas eu tenho que confessar para você, melhor do que apresentar tudo isso para vocês é falar da influência e das nossas tradições. E claro, degustar o nosso tempero nordestino. A gastronomia potiguar é muito rica e diversificada, com pratos que fizeram e fazem parte da nossa história. Tribos, aqui no Rio Grande do Norte a gente tinha dois tipos de tribos indígenas, né, que são os tupis e os tapuias. Os tupis, eles eram chamados de potiguara. E potiguara significa comedor de camarão, né? Essas tribos, elas se alimentavam principalmente de frutos do mar, de peixe, de camarão, de caranguejo. Então, a gente abraçou esse nome, né? Essa herança, e nos tornamos também, né, um povo que ama camarão. A tradição aqui no Rio Grande do Norte, né, essa comida popular, essa comida que a gente aprende a comer em casa, é essa comida, é essa carne de sol, é esse queijo, tanto o queijo de manteiga também. São coisas que a gente aprende a comer em casa. A farinha, a mandioca, é isso que a gente aprendeu a comer porque é nossa tradição. E às vezes a gente não valoriza. Porque a gente está tão acostumado, né? Essa comida de todo dia não tem o mesmo valor do que você comeu de diferente. Mas é essa comida que é a nossa tradição, que é a nossa história, que é a nossa memória, que está ligada a esse passado e a essa ancestralidade que a gente tem. Contribuir com essa história não tem preço. Tem sabores e lembranças, como a família reunida na cozinha. Gastronomia significa família, porque a gastronomia para mim é reunir a família. Porque quando eu era jovem, quando a avó cozinhava, todo mundo ficava no redor para ver a avó cozinhar. Então a culinária é família, é chamar amigos, sentar, beliscar, comer e beber. Então culinária também é química. Sou farmacêutico, então tem que chamar também a química, que é um equilíbrio de sabores. Não tem que ser muito forte, não tem que ser muito fraco, tem que ser uma harmonia, um equilíbrio. Tradições que seguem pelas mãos habilidosas e o sorriso fácil do seu Araújo, chefe há 29 anos. A simpatia
e o profissionalismo deixaram a apresentação da carne de sol com queijo e macaxeira, feijão verde, farofa e vinagrete, moqueca mista com peixe e camarão muito mais atraentes. Mas, na verdade, o segredo é o amor. Então, a culinária para mim é tudo que eu sei fazer. Eu adoro cozinhar, principalmente comida nordestina, né? Porque como eu sou nordestino, gosto muito de cozinhar, mas também faço todo tipo de comida, italiana, francesa, tudo isso aí eu faço, domino geral a cozinha. É muito bom, né? A cada dia um aprendizado, a gente nunca sabe de tudo, né? Mas é tudo de bom. 30 anos com muito orgulho. Finalizo a nossa participação de hoje falando da hospitalidade potiguar. E se você não conhece o estado, espero ter despertado a sua vontade em fazer as malas. Eu vou ficando por aqui, mas eu tenho que perguntar, estão servidos? Com licença. Eu tive a oportunidade de estar no Rio Grande do Norte, a comida lá realmente é deliciosa. Já experimentou? É mesmo, hein? Só que os baianos dizem que essa moqueca de camarão aí, potiguar, não é verdadeira não, porque não leva dendê, mas é muito gostosa. Eu não vou saber, mas assim, quando eu fui, eu realmente experimentei essas deliciosas comidas aí que a gente viu, que deu água na boca aqui, porque realmente são maravilhosas. Olha, e só para o seu conhecimento, Potiguara é a marca de uma caninha feita e produzida lá em Guararapes, hein? Hoje que eu fiquei sabendo do Guararapes significado também deve ter de Potiguara. alimentos muito interessantes. A gente vai pedir uma reportagem especial depois para o Mister aqui, para ele trazer para a gente todas as delícias de Guararapes. A gente está conversando tudo isso porque hoje é sexta-feira, então. E a gente está achando né? o quê? Que não tem programação na Rede muito Brasil. Bom. A gente vai embora. O RB Notícias fica por aqui. Voltamos segunda-feira. Um bom fim de semana. Até lá.